Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar online e aguardando os nossos amigos. Hoje, né, é um dia muito especial, aliás, todos os dias são especiais para as mamães. Olá, Bebel, tudo bem? Seja bem-vinda. Estou falando do dia de hoje, né? Especial para as mamães, aquela que nos acolhe, aquela que nos ajuda. E especial para nossa mamãe Maria, né? Hoje a Graça vai falar um pouquinho sobre essa nossa mãezinha que nos ampara, que nos ajuda. Olá, Cris. Olá, José, Taninha, sejam bem-vindas. E parabéns a todas as mamães, né? Que com esforço, com garra, a gente está aí ajudando, ensinando a esses homens de bem, né, se formarem homens de bem. O nosso mundo precisa de homens de bem. Dar a nossa educação no caminho de Jesus, né? Ensinar para os nossos filhos seguir o Evangelho de Jesus. Respeitando, ajudando, que isso que é importante. E não só as mamães, todas aquelas pessoas que ajudam na educação, né? Naquelas mamães que se dedicam a cuidar de um ser tão especial, né? Que somos todos nós, para evoluir, para ajudar no planeta, na construção de um mundo melhor. Olá, Beatriz, Marileide, sejam bem-vindas no nosso Evangelho. E aguardando a nossa amiga Graça, que já entrou, e é só ela pedir aqui autorização. Olá, Sandra, tudo bem contigo? Vamos aguardar. Aí, olá, amiga, estou te vendo. Deixa eu ver aqui. Está ao Você contrário. não está me vendo. Não, está ao contrário. Tá, Desvira a câmera. peraí. É só desvirar a câmera. Aí, agora, ué, desvirou de novo. Desvirou. E agora? Pronto, agora tá ok, tudo bem, amiga? Agora está ok? Como Graças vai? Boa noite. Um feliz Dia das Mães para você e a todas que estão aí, mães e pães. isso Porque tem aí, pai. muito homem que se coloca, hoje mais ainda, né, do que antigamente, como Verdade. também mãe presente, né, Exatamente. utilizando toda essa essência do amor materno, não é? Exatamente. Então, Então, nós já entrei um pouquinho atrasada, digamos assim, já deu às 6 horas. Olá, Tati, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Olá, Pati, Sandra, Denise e, olha, Beatriz, Marileide, Cris, Bebel, José, Taninha, bastante pessoas aí já estão aqui juntos, que a gente compartilha o Evangelho. Então, para a gente não demorar muito, vou fazer uma leitura para que a gente possa iniciar, né, o nosso Evangelho. Do livro Dias Melhores, né, um livrinho muito interessante, muito bacana, assinada, tem muitos livrinhos de mensagens lá na livraria, um mais bonito que o outro, tá? Então, se vocês tiverem interesse, eu gosto sempre de levar um na minha bolsa, porque às vezes eu estou num ponto de ônibus, às vezes eu estou no ônibus, e aí você vê que a pessoa se interessa, está precisando, toma. Aí a gente dá de presente, a pessoa até se assusta, né, Graça? Muito bom. Vamos lá. Então, vou abrir aqui ao acaso, e a página chama-se Obstáculo Difícil. Há um tipo de obstáculo na existência humana contra o qual necessita se esforçares ao máximo, com o propósito de superá-lo, a perda de tempo. Quantos minutos deixas que se escoem sem aproveitamento real de tua vida? Quantas horas consomes com futilidade? Quantos dias e meses inteiros em que quase nada contabilizas em favor do teu espírito? E quantos ao teu lado são os que se fazem instrumentos para que o teu tempo, ao teu dispor na encarnação, não renda o que seria justo esperar?
Quantos os que aparecem de inesperado quando estás de saída para o teu compromisso de ordem espiritual? Quantos os que insistem contigo para o lazer no clube e não para uma tarefa de caráter beneficente em fim de semana? Quantos amigos dispostos a chorar com a tua dor e quão poucos a serem solidários com o teu suor? Então, aqui essa página fala quantos amigos nós temos para estar conosco no momento de trabalho, né? Do trabalho no bem, de estar contigo. Temos sempre aqueles amiguinhos, né? Que nos desviam um pouquinho da nossa estrada. Mas tudo bem, o importante é a gente permanecer, orar, fiel à causa, que é a causa do bem, a causa de Jesus. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecendo a essa espiritualidade tão querida que nos proporciona esse momento de bênçãos e de luz, para que Jesus se faça presente em nosso lar, para que esses amigos espirituais possam fazer uma varredura, uma limpeza em nosso lar, para receber Jesus neste ambiente, para que todos se sintam consolados, reconfortados, energizados para a semana que vai vir. Então, que possamos, Senhor, ter as bênçãos desses amigos espirituais, para entender e, acima de tudo, praticar o que iremos aprender hoje. Fique conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, a nossa aguinha, né? Quem precisa, tá aí. O nosso evangelhão, que hoje vamos fazer uma leitura, né, Graça? Assim, não tão grande. O que você acha? Então, a minha proposta seria a gente dar uma atenção especial hoje a Maria Santíssima, tendo em vista o Dia das Mães e de toda a humanidade. Então eu gostaria de pedir... Então, desculpa te interromper, eu acho que esse título é um título um pouco pesado para hoje. Talvez semana que vem, porque ele vai falar sobre o suicídio e a loucura, que é o item, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 14, meus amigos. Então, assim, eu acho que é um item um pouquinho pesadinho para hoje e seguir a intuição da nossa amiga Graça, que a gente fale sobre as mães, né? Sobre esses espíritos. Sobre esse momento que nós estamos vivendo e sobre esse espírito maravilhoso, que é um exemplo para todos nós, não só para as mulheres, mas principalmente para a humanidade. Exatamente. E nós estamos... A nossa amiga Aline chegou e que precisa de oração. Aline, enquanto vamos orar juntos. Vamos orar. Aline. Exatamente. Tá? Enquanto a Graça vai falando, eu tenho absoluta certeza que a espiritualidade vai abençoar todos que estão em seus lares. Exatamente. Então, nos lembrando que hoje, Dia das Mães, dia de muitos pais que se tornam cada vez mais homens preocupados com a educação e com os cuidados com os seus filhos, nós nos lembramos de algumas passagens da vida de Maria. E iniciamos com aquele livro A Caminho da Luz, quando, antes da reencarnação de Jesus, de Maria, de toda aquela equipe que iria ter Jesus aos seus cuidados, aquele espírito de escola, que teria que ser pessoas, espíritos muito preparados, muito adaptados a situações muito difíceis de serem vivenciadas naquela época. Vamos retornar ao passado, a 2021 anos atrás, e imaginarmos Maria, uma mulher simples, uma mocinha simples, tendo que se adaptar a uma situação de criação de uma criatura muito superior a todos os outros seres que habitavam aquela região ou habitava o planeta.
Então, houve, antes de todo esse processo do nascimento de Jesus, um encontro na espiritualidade dos prepostos de Deus para que o seu filho, aquele espírito puro, aquele espírito perfeito, pudesse reencarnar. E claro que ele teria que ter um berço também muito bem preparado. Então, a escolha do espírito daquela mulher e de José não foi à toa. De Ana, de Joaquim, de toda aquela família, não foi assim. Vai nascer aqui, né? Não, Jesus vai nascer aqui. Não foi assim. Tchau, querido. Vai com Deus. É meu filho. Meu bebê. Então, é importante nós nos lembrarmos que houve um processo preparatório para que nós pudéssemos receber todos os ensinamentos de Jesus. Claro que aquela mulher tinha que ser muito especial, brilhante e de muita fé, porque além dela dar a luz ao Filho de Deus, ela teria que estar em todo o processo da sua educação. Ela teria que estar junto com ele, ensinando, abastecendo ele de carinho, mas abastecendo também ele de toda aquela vivência que ele iria desfrutar, tanto no seu nascimento como durante a sua vida. Então, é preciso que nós tenhamos Maria na doutrina espírita como um espírito extremamente respeitado. Porque algumas pessoas dizem, vocês não cultuam Maria. Não, a doutrina espírita não cultua. A doutrina espírita reverencia o espírito caridoso, amoroso de Maria com uma fé inabalável dela e nossa para com ela. Então, embora nós não santifiquemos como uma religião, por exemplo, católica, a qual nós, claro, ontem eu estava vendo a procissão das velas lá em Fátima, eu tive a alegria de ir até lá. Então, a gente vê que é uma ambiência muito boa, muito bonita, muito respeitosa, e nós precisamos respeitar. Então, é interessante nós observarmos que Maria faz uso da palavra nos evangelhos 7 vezes. 3 delas dirigidas ao anjo da Anunciação, né? Quando ele disse que ela seria mãe de um varão, né? Está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 34, e o que ela responde? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra do anjo Gabriel, né? Está lá em Lucas também, no capítulo 1, 38. Lucas teve uma vivência muito próxima de Maria na sua idade mais avançada, de Maria, a idade dela mais avançada. Ela tem, na visitação a Isabel, quando ela diz, a minha alma engrandece o Senhor. Quando Jesus está entre os doutores, que ela fala, filho, por que você fez isso conosco? Porque naquela época era assim, quando o pai estava com o filho, a mãe ficava tranquila. É vice-versa. Quando eles vão para a festa em Jerusalém, né, ele se perde deles. Maria achando que ele estava com José e José achando que estava com a Maria. Quando eles se encontram naquela caravana de retorno, Maria diz para ele, cadê Jesus? E ele diz, não está contigo? Ela, não, eu achei que estava contigo. Eles retornam. Eles retornam onde? Ao templo. E Jesus está falando para quem? Para os doutores da lei. Então, olha só, ela deve ter ficado brava, porque, né? Filho, por que fizeste isto conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos angustiados, está também em Lucas, no capítulo 2, versículo 48.
é interessante também, quando nas bodas de Caná, ela dá uma ordem para Jesus, ordem de mãe, tá? Ela chega perto dele e diz assim, ó, não tem mais vinho. E diz para os outros lá, fazei tudo o que eles vos disser. E Jesus contesta, mãe, eu ainda não estou preparado, ainda não é a minha ordem. Ela vira as costas e vai embora. Ordem de mãe. Então, compra-se. Estou te dizendo que não tem mais vinho, nós vamos deixar esse pessoal passar vergonha, nós fomos convidados para esse... Olha que bonitinho, esses ensinamentos. Honrar pai e mãe. E ele obedece a Maria. Então, é tão bonito quando nós vemos essa conexão entre aquela que obedece e aquela que, em um momento, ela se põe e diz, olha, meu filho, é assim. Porque Jesus foi criado por ela. Aprendeu as primeiras palavras com ela. Aí você vai dizer assim, não, mas ele não precisava. Nós estamos nos esquecendo de que ela estava na matéria. Nós estamos nos esquecendo de que ela não tinha total conhecimento do que Jesus era capaz de conhecer. Ela não tinha, ela estava na matéria e ela tinha o quê? Uma missão. Qual era a missão dela? Educar Jesus. Mostrar para Jesus que ele era filho de Deus. Mostrar para Jesus que ele tinha que ser obediente, porque ela foi obediente. Eis a serva do Senhor, faça-se mim segundo a vossa vontade. Então, é muito importante nós nos lembrarmos que ela tinha a missão de levar Jesus para cumprir a tarefa dele. Então, como mãe, né, ela não foi essa mulher, ela foi a mãe, com todo o seu direito e os seus deveres. Então, quando a gente vê ela dar uma ordem a Jesus, quando a gente vê ela reclamar que ele se perdeu, ele voltou, e ele diz, mãe, mas eu tenho que cumprir o que meu pai, né? Ela, naquela hora, deixou de saber, ela chama a atenção dele. Você ficou para trás, mas você tinha que estar com seu pai ou comigo. Então, olha como ela chama a atenção de Jesus para que ele obedecesse aos pais. A gente está fazendo essa introdução rapidamente para mostrar o quanto essa mulher teve postura de mãe, postura de atender à vontade do pai que se fazia nela, através daquele filho. Não nos importa saber como nasceu, se tinha irmão, se não tinha irmão, onde foi a anunciação, como é que foi a... Não nos importa. Nos importa saber que esta mulher, proposta por Deus para receber o seu filho amado, era alguém de escola, era um espírito de grande categoria dentre aqueles que teriam chance de trazer Jesus à vida. Então, é importante nós observarmos a saudação do anjo Gabriel. Ave, salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Olha como ela deve ter recebido isso. Mas vamos voltar àquela época. Era uma moça ainda jovem para os nossos tempos. Naquele tempo, ela estava preparada para um casamento. Ela foi criada, toda essa preparação para que ela pudesse ter aquele filho de Deus junto dela, ela se preparou também religiosamente no templo. Ela viveu no templo. Ela foi afastada do templo quando ela teve a primeira menstruação.
Então, aí é que começa a vida dela lá fora. Mas ela já tinha recebido todos os ensinamentos que seriam a base para que ela pudesse corresponder às expectativas do plano superior que projetou a vida desses espíritos para poder trazerem Jesus à face da terra. Então, não era qualquer mulher. Não era. Era a mulher especial, o Espírito Divino que habitaria na terra para trazer em seu corpo o maior e mais perfeito modelo e guia que a humanidade conheceu até hoje. Não é qualquer espírito. É interessante também que a gente se lembre que Simeão, quando ela traz o filho dela para apresentar ao templo, Simeão, que ali estava, que recebia as pessoas, quando olha o menino, ele diz que ele poderia o quê? Cerrar os olhos dele, porque ele estava vendo o Salvador. Ele estava vendo o Filho de Deus que era esperado, que já era cantado em verso e prosa no Velho Testamento, que era da geração de Davi, da casa de Davi. Todos eles sabiam que o Salvador viria da casa de Davi. E Maria pertencia à família de Davi, né? A geração da tribo de Davi. Eram 12 tribos em Israel. E aí Simeão lhe fala uma coisa muito importante, né? Que ele poderia cerrar os olhos, porque ele já estava vendo o quê? Que estava sendo cumprido aquilo que estava nas profecias. O Filho de Deus seria feito homem, mas ele fala uma coisa para ela que nenhuma mãe gostaria de ouvir. E uma espada trespassará a tua própria alma, a fim de que se descubram os pensamentos de muitos corações. Está em Lucas, no capítulo 2, versículo 34. Olha, Catarina, e amigos e amigas que estão aí. Pensa bem, você levando o seu filho, hoje seria ser um batizado, né? Porque ela foi apresentar o filho ao templo, que era a tradição. E é importante nós vermos como ela cumpre as tradições, como Jesus cumpre as tradições, né? Alguém dizer assim, olha, lindo, maravilhoso, o seu filho vai ser assim um espírito de escola, sabe, ele vai trazer luz à terra, mas você vai sofrer muito. Você vai ter uma espada que vai transpassar o seu coração. Você vai sentir muita dor, muito sofrimento. Como é que Maria saiu dali? Como é que ela levou esse filho para casa? Né? Eu sairia surtada. Meu Deus do céu. Mas olha que mulher. Olha que espírito que estava ali, né? Jesus, quando ela chega no templo e dá a bronca nele, né? Vamos falar assim, nos tempos modernos, dá uma bronca nele. Jesus diz para ela assim, por que me buscais? Não sabias que deve estar na casa de meu pai? Ou seja, vocês são meus pais, meu pai aí, são pais para formar o meu corpo físico. Mas é aquele que está lá que eu estou obedecendo. Mas Maria dá bronca dele. Você tinha que estar ou junto com José ou junto comigo. E aí eu destaco a importância de José. Que espírito, ele não foi coadjuvante. Ele foi alguém que sustentou essa base para que fosse cumprida toda a missão que a Terra precisava receber. Todos os ensinamentos, né? E é importante, na boda de Canaã,
Canaã também, quando ele diz mulher. O que quer dizer mulher? Naquela época quer dizer senhora, com todo respeito. Isso compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Quando ela pede para ele, o vinho acabou. O vinho acabou, ó. Tá vendo? E aí, Maria diz para ele, o vinho acabou. Então, é nosso dever, como exemplo, já que você faz tanta, tem tanta sabedoria nessa manipulação, vai lá, faz o vinho. E ele obedece, Maria vai embora. Maria vai lá conversar com as outras mulheres e ele, então, manda o quê? Ela diz, ó, fazei tudo o que ele vos pedir. E ele pede água. Ele pede água e transforma em vinho. Né? Então, depois disso, a gente vê também na cruz. Você já imaginou, Catarina, você ir, e é importante, né? Eu também me chamo Maria, que honra se chamar Maria, né? É muito bonito esse nome. É muito bonito, né? É doce, né? É. Então, olha só, você já imaginou ela e as outras 3 Marias, Maria de Magdala e outras 2 Marias, acompanhando Jesus. Aquelas mulheres que acompanhavam ali não poder fazer nada para socorrer. Numa das caídas de Jesus, ela tenta se aproximar, mas ela não pode. E aí você imagina aquela hora em que ela vê o filho dele ali sendo injustiçado, o filho dela sendo injustiçado, e ela não pode fazer nada. Absolutamente nada. Então, falar sobre Maria de Nazaré é sempre uma tarefa muito complexa, porque nós estamos tão distantes desses sentimentos. Você imagina na hora em que ela entrega ela para João. Eis aqui a sua mãe, filho. Eis aqui a sua mãe. Mãe, eis aqui seu filho. Eu me senti assim, ele não é mais meu filho, eu não sou mais dele. Ele está me botando na mão de outro. Olha o amor e a percepção desta mulher. Pensa bem, que coisa, que mulher, que mãe é essa, né? Então, é possível que a gente jamais possa compreender o amor de Maria. Porque nós ainda estamos tão cheios de personalismo. Esse é o meu filho. Não, o filho dela era da humanidade. Mas se nós levarmos para este lado, ela tinha sentimentos. Ela era uma mulher como nós. Se nós amamos os nossos filhos, imagine Maria. E é importante nos lembrarmos também, né, de quando ela, já na sua idade mais avançada, ela começa a passar, porque ela vira um apóstolo de Jesus. Ela começa a contar as histórias de Jesus para todos aqueles que passavam no caminho da casa dela, né? Que hoje as pessoas dizem que é a Turquia, e fica na Turquia. Mas aí a gente pensa, bem, ela falar sobre aquele filho, ela contar para Lucas tudo que ela vivenciou. Tem muitas minúcias dentro do Evangelho de Lucas sobre esse contato que ele teve com Maria. Gente, educar um filho sempre foi uma missão. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, né? É uma missão, portanto, terá o missionário que assumir as responsabilidades da sua ação junto àquela criança que Deus nos coloca. Você imagina a responsabilidade de Maria, de não deixar em nenhum momento
que aquele menino pudesse ter qualquer desvio da proposta de Deus, da proposta de vida. Ela sofreu muito. Na condição de mãe, assim como José na condição de pai, que ensinou a Jesus a manejar na sua marcenaria, a trabalhar. Imagine as conversas que ele deveria ter entre pai e filho. Imagine Maria colocando Jesus para dormir, amamentando, agasalhando em seu seio. Imagine as noites em que ela passou acordada com aquela criança, cantando em seu ouvido. Ela era mãe, ela era uma mulher. A excepcionalidade de Maria está em aceitar aquela missão e cumprir aquela missão. Mas, quando ela já está sendo levada para o colo de Jesus, quando ela desencarna, ou morre, ou do jeito que as pessoas quiserem falar esta palavra, ela se lembra daqueles que estavam no circo romano e que iria ser, no dia seguinte, feito aquele espetáculo de horror que vibravam todos de comemoração entre aqueles que iriam servir como alimento para os animais ou aqueles que iam morrer porque alguém faria isso, porque a plateia diria, não está bom, o espetáculo está ruim. Então ela volta e vê lá no fundo daquele circo romano, onde ficavam as celas dos que iriam ser mortos, ela vê uma mulher que iria morrer, uma jovem, e ela chega perto dela e diz, canta. E ela canta magnífica aos ouvidos daquela menina, daquela moça. E ela começa, então, a cantar. E, de repente, ecoa por todas aquelas células onde estavam todos presos, aquela voz. E todos continuam a cantar. E eles entram para morrer cantando. O que espanta todos, eles já eram chamados cristãos, porque a palavra cristão foi criada em Antioquia, mas já estava espalhado por toda aquela região. Aqueles que seguiam o Cristo. Então, aí depois, ela se deixa levar para as Pleiades espirituais. Mas ela não descansa. Quando ela chega, ela pede a Jesus, então, uma nova missão. Ela cria toda uma estrutura onde Jesus disponibiliza para ela espíritos de escola, que são chamados servos de Maria. E ela cria, então, hospitais, faculdades, universidades, campos maravilhosos para receber os nossos irmãozinhos que desistiram da vida encarnada, que acreditam que após a morte não mais sofrerão. Então, esta criatura tem sob sua guarda todos os irmãozinhos suicidas, e é para eles que ela volta os seus olhos, e é para ele que ela cria grupos e mais grupos, para descer às zonas infinitas das trevas e trazer aqueles irmãos que ainda não compreenderam que a vida é um dom de Deus. É essa mulher que nós vemos em vários livros, Lázaro Redivivo, Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, e tantos outros, A Boa Nova, e tantos outros que falam da missão de Maria de Nazaré em nossas vidas, durante a vida, com o seu exemplo e após o seu desencarne, na espiritualidade, olhando por nós aqui. Por isso,
nós reverenciamos no Dia das Mães Maria de Nazaré. Muita paz a todos. Muito obrigada, Graça. E que a gente coloque em prática, né? O amor, o carinho, a obediência que esse Espírito ensinou para nós e deixou aí, assim como Jesus, no seu Evangelho de amor. Então, que nós possamos, né, seguir o seu caminhar, ajudar esses Espíritos que vêm até nós, a que eles sejam homens, pessoas de bem. Obrigada, Graça, foi muito bom. E esse livro que conta a história de Maria é Boa Nova. E esse livro Boa Nova, ele é maravilhoso, ele é lindo demais. Se vocês tiverem interesse, nós temos lá na livraria, tem cada história linda, né, Graça? E a última história é sobre Maria, muito Sim. bonito. É o que a Graça comentou sobre a canção. Na hora que você lê, eu até aqui me arrepiei e quase que comecei a chorar, porque toda vez que eu escuto essa história, eu choro, porque é assim, muito lindo mesmo. Então, Catarina, você me permite encerrar com uma poesia que fala exatamente sobre a Ave Maria, não é? Que é muito bonita. É uma prece que o Chico Xavier psicografou, é uma prece espírita. E eu acho ela muito bonita, porque ela nos eleva a Salve Maria. Entendeu? Claro, deixa eu só... Quando a gente diz assim, Salve Maria, fique conosco. Ave Maria. Muito lindo. Muito deixa bonito, né? então só assim para falar dos nossos ouvintes, primeiro agradecer imensamente a presença desses amigos queridos. Eu tenho aqui a Isabela Paiva, ela deu boa noite e feliz Dia das Mães para mim e para você. Um grande abraço. Obrigada, Isabela. Temos também aqui um amigo que entrou lá de Ouro Branco, Minas Gerais. É o Cláudio Santos Resch. Desculpa se eu falei errado. E mandou paz e luz para todos nós. É uma grande alegria ter você aqui conosco, Cláudio. Temos também o Alcimar, que também fala Feliz Dia das Mães para todos nós. Obrigada, Alcimar. Temos também que entrou aqui o Nilcélio, Angelina, Elisete. Então, assim, é uma grande alegria estarmos juntos hoje fazendo o Evangelho e enchendo de luz o nosso lar, né? E os corações das nossas mães, aonde se encontrarem, seja aqui perto de nós, seja lá no plano espiritual, que a gente sabe que um dia nós estaremos juntos e que vela por nós aonde estiver. Com a palavra, Verdade. você, Graça. Então, eu não sei cantar, não vou fazer isso com ninguém aqui, e não sei declamar muito bem, mas é uma poesia que é um agradecimento e uma homenagem a Maria e a todas as mulheres no dia de hoje. Foi psicografada pelo Chico Xavier, e é uma prece espírita. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram das sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Muita paz a todos
que Maria de Nazaré possa abastecer de luz e paz os nossos lares, proteger e amparar nossos filhos, nossos familiares e a todos que nesse instante rogam a sua bênção. Fiquem com Deus e até domingo que vem. Graças a Deus. Muita Paz para todos. Tchau, Graça. Tchau, Muita tchau. paz. Muita paz. Obrigada pelo presente personalizado. Viu? Muito obrigada. Lindo, maravilhoso. Você merece. Fique em paz. Tchau. Obrigada. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.